Bem-vindos ao módulo Gurupi. Hoje nós vamos estudar a unidade 2, de Geografia Bíblica, com o pastor Aldemir. E nós temos na tela aqui o mapa mundi. E você pode ver, então, aqui o mapa do Brasil, América do Sul. Do lado esquerdo aqui, América do Norte. Do lado direito, mais embaixo aqui, onde o cursor do computador está, na África. E na África, na matéria de hoje, nós temos aqui o país Egito, que é um dos que nós vamos estudar. Depois nós temos aqui, muito pequenininho aqui, nós temos o mapa do Oriente Médio, envolvendo aqui Israel, e aqui a Mesopotâmia, onde na lição de hoje nós temos 3 impérios que estiveram aí. E temos também, dando uma volta por aqui, nós temos aqui a Europa, e um dos povos que nós vamos estudar aqui é o Império Macedônio, que está aqui no extremo oriente da Europa. À medida que a gente for caminhando, vocês vão se localizando. Então, a unidade 2, nós vamos ter como base do nosso estudo os grandes impérios da antiguidade, que são Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medos e Persas, Império Greco-Romano, aliás, Império Greco-Macedônio e Império Romano. Vale ressaltar aqui que do Terceiro Império para frente, eles tiveram profecias falando a respeito desses impérios. E essas profecias, uma é a estátua de ouro, a estátua que Nabucodonosor viu, que ela tinha repartições, uma representando o próprio Império Babilônico, os Medos e Persas, o Greco-Macedônio e o Império Romano. Então, nesta visão que Nabucodonosor teve da estátua, a cabeça de ouro representa o próprio Império Babilônico. E o peito e os braços de prata representam o Império dos Medos e Persas. E o ventre e as coxas de cobre representam o Império Macedônico, e as pernas e pés em parte de barra de ferro, conforme a visão dada a Daniel, e a estátua de Nabucodonosor representa o Império Romano. Então, os grandes impérios surgiram entre o ano de 2360 e 1180, com os acadianos. Eles surgiram quando um povo dominava as técnicas agrícolas, entre outras. E, iniciando, nós temos, então, o Império Egípcio. Vocês estão vendo aí o mapa. Você pode acompanhar comigo no cursor, porque no cursor eu vou fazer algumas colocações. Então, nós temos aqui a área que representa o Egito, o país Egito, esta área que forma quase que um quadrado aqui. E logo em seguida aqui nós temos o mesmo mapa colocado em outra dimensão. A área amarela sai do alcance onde fica a localização geográfica do Império. Isso implica dizer que esta parte aqui onde o cursor está, aqui do delta do Mar Vermelho, daqui para frente, são as áreas que o Império alcançou durante a existência desse Império. Então, por que eu coloco vou colocar 2 mapas no início de cada Império? O primeiro mapa vai mostrar apenas o país
E no segundo mapa, nós temos aqui, além do país, as áreas que eles conquistaram para se formar um império. Tá certo? Então, começando com o Império Egípcio, o Império Egípcio teve 3 fases. O Antigo Império, que foi de 2700 a 2020, durou 5 séculos, 2200 antes de Cristo, durou 5 séculos, e tem o Médio Império de 2000 a 1780 antes de Cristo, durou 2 séculos e alguns anos, e o Novo Império, que foi de 1546 a 1085 a.C., durou 5 séculos. E o Egito, como império, ele sobrevive até hoje, mas depois da queda em 1085 a.C., nunca mais ele voltou a ser um império. Continua sendo um país organizado, com todos os elementos de um país, que é povo, território e poder, mas que, em relação a conquistas extraterritorial, não existiu mais. Sua localização fica no nordeste da África, ao norte com o mar Mediterrâneo, e ao leste com Israel e ao sul com o Sudão. Possui o maior deserto e o segundo maior rio do mundo. O deserto é o Ceará e o rio é o Nilo. Até pouco tempo atrás, era considerado o maior rio do mundo. Mas agora, no final do século XX, se descobriu que o rio Amazonas é maior do que o Nilo em água e extensão. E a parte principal do Egito está na região fértil, especialmente o delta e o canal de Suez. A religião oficial do Egito é politeísta, e há uma tradição que o Egito tem 1001 deuses. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, Deus fez questão de enviar várias pragas para que, através das pragas, consumissem toda a ira de Deus em relação ao comportamento dos egípcios, em relação a Deus e ao seu povo, e, sobretudo, também para mostrar que o Deus que nós servimos, o Deus criador do céu e da terra, que é um único Deus, é uma triunidade, é infinitamente superior aos 1001 deuses do Egito. Sua contribuição para o mundo são largamente reconhecidas em todo o mundo, como o calendário solar em substituição ao lunar, de 365 dias. A invenção do papel também é conquista egípcia. As técnicas de irrigação que tem no Egito eles são o pai desta invenção. A construção naval, os primeiros barcos, embarcações, foram criatividade dos egípcios. A construção civil, como mundialmente é conhecida, como muito avançada. Dentre elas, nós temos as pirâmides do Egito, que até hoje encabula muito toda a área da construção civil. A medicina, especialmente a mumificação, é uma coisa até hoje extraordinariamente admirada por todos. Na época, eles já faziam cirurgias ósseas, sistema decimal, e entre outros, os funcionamentos das geometrias e do cálculo, mesmo quando ainda não conhecia a existência do zero. Então, em suma, esse é o histórico da nação do Império Egípcio. E a história de Israel e o Egito começou com Abraão. Abraão, quando peregrinava na terra a qual Deus o havia enviado, em uma parte de sua peregrinação, ele esteve no Egito. Posteriormente, também, o seu descendente, Isaac, também foi para o Egito. E por uma permissão de Deus, depois José foi levado para o Egito e passou por muitas provações. E depois dessas provações, José
foi colocado como a segunda pessoa mais importante do Egito. E diante desse posto que Jacó, aliás, desse posto que José alcançou, houve uma fome em Canaã e os filhos de Jacó foram para o Egito comprar alimentos. E, resumindo, eles reconheceram seu irmão naturalmente também o reconheceu, e ali culminou com a ida de Jacó, com todos os seus familiares para o Egito, e, de acordo com a palavra de Deus, somando a peregrinação de Abraão com o tempo que o povo de Deus ficou no Egito, somaram-se 430 anos. Então, a história de Israel com a do Egito se misturam ou se confunde conforme uma linguagem dessa forma. Então, se confunde, mas a história de Israel com o Egito não parou por aí. Depois de passar desses 430 anos, com uma mudança que houve no Império, houve uma perseguição muito grande para o povo de Deus, que já era uma nação mais numerosa do que a própria população do Egito. E então Deus, através de Moisés e Arão, conseguiram tirar o povo de Deus do Egito, mas com muita dificuldade, através de uma resistência muito forte do faraó. Mas ao final de cerca de 1 ano e alguns meses, depois do primeiro contato que Moisés teve com o faraó, ele não teve outra alternativa em permitir que o povo de Deus saísse do Egito como um forte e poderosa. E ali, então, houve diversas pragas, começando com a transformação da água em sangue, se estendendo até a morte dos primogênitos de todo ser criado, não só do ser humano, mas como também dos animais. E houve então a saída do povo do Egito de forma milagrosa. Eles habitavam na terra de Gósen. Vou voltar aqui um pouquinho o mapa. O povo de Deus, quando estava no Egito, Faraó havia permitido eles ficarem aqui nessa região chamada Delta do Nilo. É a região mais rica e mais poderosa que tem. Então, aqui também foi construída uma cidade por nome, uma cidade pelos judeus e escravos, onde se tornou também a capital do Império por algum tempo. E aqui, é importante que se fale, dado a matéria nossa ser geografia, aqui onde o cursor está passando é chamado de Canal de Suez. Esse canal não existia até cerca de 2 séculos atrás. Quando a gente olha no mapa mundi, ele está aqui, olha, bem no cantinho abaixo, estou colocando o cursor aqui, onde está o Egito, aqui, é o Egitozinho aqui em vermelho. Então, quando não havia esse restante aqui, eles tinham que, para chegar na Europa, eles tinham que sair com a mercadoria daqui, saindo aqui, dando essa volta toda, quase que 180 graus no mapa, no globo terrestre, para poder chegar na Europa. Então, com a abertura desse canal de Suez, as pessoas podem tanto levar mercadoria do Egito para a Europa, sobre o mar Mediterrâneo, como vir da Europa para a África e para a Ásia, através do canal de Suez. Então, uma grande conquista que ocorreu. E essa região aqui é uma região muito fértil, porque quando esse rio, o rio Nilo, ele está aqui no Sudão e na Etiópia. Então, ele enche muito, ele é muito grande. E quando ele enche essa região aqui, ele transborda. E quando ele transborda, sedimentos se espalham por toda essa região. E quando a água recolhe ao leito do delta, esses sedimentos ficam nessa região.
e ela se torna uma região extremamente fértil. Então, o Império Egípcio teve 3 fases. O Antigo Império, de 1700 a 1220 a.C., teve o Império Médio, de 2000 a 1780, e teve o Novo Império, de 1546 a 1085, 5 séculos. E sobrevive até hoje, mas não como império. Sua localização: nordeste da África, ao norte com o mar Mediterrâneo e ao leste com Israel e ao sul com o Sudão. Possui o maior deserto do mundo e o maior rio, como eu acabei de dizer. Então, nós vimos aí, então, o Império Egípcio e suas contribuições também para a humanidade. Seguidamente, nós temos o Império Assírio. O Império Assírio, vocês estão vendo no mapa, está aqui Assírios, e aqui na borda desse rio está a capital Nínive. Capital Nínive. Essa é a segunda capital, como nós vamos ver mais adiante. E ele estava localizado na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Então, indo mais à frente um pouco e depois voltando, o Império Assírio é bem antigo, fundado por Assur, neto de Noé. Ficava na Mesopotâmia, às margens do rio Tigre. Sua primeira capital foi Assur. Depois, Sargão, em 2350, transferiu para Nínive. O Império Universal Assírio começou a partir de 745 a.C., com Tiglat-Pileser, depois para Salmaneser, e começou a ruir com Senaqueribe, inclusive quando ele foi invadir Jerusalém para levar cativa, como já estava, vamos ver mais adiante, já estava no seu império o Reino do Norte. E naquela ocasião, eles estavam acampados próximo de Jerusalém, fazendo uma trincheira, e o rei Ezequias orou a Deus, e Deus, através do profeta Isaías, profetizou que ele não deveria temer. E assim, um anjo do Senhor, numa noite, tirou a vida de 185 mil soldados, todo o batalhão de Senaqueribe, e ele voltou envergonhado para seu país, e lá ele foi assassinado por seus próprios filhos. O Império Assírio, então, não geograficamente o país em si, mas a extensão do Império Assírio foi bastante grande, principalmente porque ele foi o primeiro império a se expandir praticamente fora das suas fronteiras. Então, o Império Assírio, ele abrangia todo o Egito, ou seja, fora do continente, porque o Império Assírio está no Oriente Médio, e ele conseguiu conquistar todo o país do Egito, toda a costa do Egito, toda a Palestina, conquistou grande parte da Ásia Menor, conquistou toda a Pérsia, Babilônia, e se estendeu até o canal de Suez, já aproximando da Índia. Então, foi um império extremamente aumentado através das guerras. Então, como mostra aqui nesse pôster, o Império Assírio abrangia toda a Mesopotâmia, incluindo a Babilônia, a Ásia Menor, a Pérsia, o Egito, na África. E foi nesse império que houve uma mudança extremamente considerada na geografia de Israel. Primeiro porque ele provocou a enorme mudança geográfica na medida em que levou 10 tribos para o cativeiro na Assíria. Quero fazer uma observação aqui, que a Síria não é o mesmo que Síria. Síria
era um país que estava próximo da Assíria, mas são países distintos. Então, a Síria é uma e Síria é outra. A Síria existe até nossos dias. Então, como eu estava dizendo, ele provocou a divisão, levando cativo 10 tribos para o seu reino. E vale lembrar aqui que quando, mais adiante, já em outro império, quando o povo de Deus voltou do cativeiro babilônico, esse povo que foi para o cativeiro assírio não voltou mais, eles se misturaram para lá e lá ficaram. Mas no sentido geográfico, a nação, geograficamente de Israel, foi dividida mais do que ao meio. Nessa leva para o cativeiro da Síria, a nação de Israel perdeu mais da metade do seu território. Então, geograficamente, foi uma mudança enorme. O que ficou para a nação de Israel foi a parte sul, com a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e a tribo de Simeão. Praticamente, todo o restante perdeu o status de nação de Israel. E, além disso, houve também o surgimento do povo samaritano. Nós lemos muito na Bíblia sobre samaritanos e a rixa que existe entre os dois povos, e a gente não tem a noção quase sempre exata de como isso ocorreu. Então, um dos fenômenos foi esse, que quando eles levaram o povo a tribo o reino do norte para o cativeiro, eles trouxeram pessoas pobres de outros povos que eles já haviam conquistado. Não foram só apenas assírios que vieram morar no território de Israel, não. Eles trouxeram povos de todas as nações conquistadas, toda a pobreza, e colocou ali, juntamente com a pobreza também do Reino do Norte, dos povos pobres do Reino do Norte, que eles não levaram para o cativeiro na Síria. Era comum das nações que conquistavam o povo, quando eles levavam as pessoas para o seu reino, a pobreza extrema eles deixavam. Então, essa pobreza extrema das tribos do norte, com os povos que vieram habitar juntamente com eles se casaram, constituíram famílias, e aí perderam a originalidade do sangue judeu. Tanto é que no Novo Testamento, quando a gente lê a Bíblia, Jesus, inclusive, faz menção disso, considerando como estrangeiros, porque eles se perderam para sempre a condição de judeus, sanguinamente falando. Então, o povo assírio provocou uma mudança muito gigantesca ao povo de Israel. E assim, então, nós temos aqui um breve relato sobre o Império Assírio. Esse Império Assírio ele ruiu na mão dos babilônios no ano 612, aproximadamente. Só recapitulando aqui, eles levaram as tribos do norte de Israel no ano 722 a.C., e eles caíram, ruíram seu império numa colisão entre os babilônios e medos em 612 a.C. Assim, então, nós temos aqui um histórico resumido do Império Assírio. Só voltando um pouquinho, atualmente a Síria, como eu disse que ela não existe mais, mas ela tinha a sua área geográfica, onde hoje é o Iraque. E, seguidamente, temos, então, o Império Babilônico, que também está dentro da mesma área da Mesopotâmia, que, e, naturalmente, também está, hoje é o país Iraque. Então, o Iraque, hoje, é o país que, em outro momento, aliás, a Mesopotâmia hoje é o Iraque, como eu disse. E, naturalmente, é o país em que teve dois impérios, o Império Assírio e, posteriormente, o Império Babilônico. Voltando um pouquinho ainda no Império Assírio, como eu disse que a capital inicial foi Nínive, né? Aliás, a inicial foi Assur,
Assur era neto de Noé e, posteriormente, a capital passou a ser Nínive. E nós temos uma relação estreita de Israel, não só nesse sentido, mas também na ordem que Deus dera ao profeta Jonas a ir até essa cidade, anunciar o pecado dela, o pecado dela estava extremamente gravoso diante de Deus, e Jonas, então, se recusa aí no primeiro momento e foge de diante de Deus, mas Deus manda um vendaval ao mar, e Jonas recebe engolido por um peixe, e depois de ser colocado de volta ao mundo dos viventes, Jonas vai até a cidade de Nínive e anuncia o pecado de Nínive, e ali há uma conversão em massa do rei, e Deus dá o livramento. Então tem essa relação muito estreita, tanto a leva do cativeiro, como o surgimento do povo samaritano, como também a ida do profeta Jonas e outras profecias também através do profeta Naum. E agora sim, o Império Babilônico, nós temos aqui também, era um império geograficamente pequeno, podemos dizer que ele foi um império que conquistou a Síria e se estabeleceu no próprio Império Assírio, porque antes desse momento, da queda do Império Assírio, os assírios governavam sobre Babilônia, ou seja, Babilônia era uma província ou uma tetrarquia de Babilônia. Aliás, Babilônia era uma colônia da Assíria, que findou a Babilônia juntamente com os medos, como eu já disse, conquistando o império. O Império Babilônico, temos aqui o segundo mapa, essa área verde toda, mostra aqui a dimensão do império fora da sua área, geograficamente falando. Aqui esse que representa toda a área em que eles conquistaram depois que se tornaram império. Então, eles não chegaram a invadir. Olha que o Império Babilônico, em termos de extensão, foi menor do que o Império Assírio. O Assírio entrou aqui no Egito e conquistou o Egito. Já o Babilônico perdeu esta conquista. Mas, por outro lado, eles avançaram mais aqui em direção à Ásia Menor e se limitaram também aqui na parte leste até a Pérsia. O Império Babilônico surgiu por volta do ano 3000 a.C. Sua localização envolvia toda a Mesopotâmia, atual Iraque. Sua primeira dinastia teve 6 reis, e o último deles foi Hammurabi, conhecido especialmente no mundo acadêmico, da área do direito, como o criador dos primeiros códigos de leis. Então, até hoje se estuda nas faculdades sobre as leis de Hammurabi. A religião desse país era politeísta, de etnia cassista, se tornou o império no reino de Nabopolassar, vencendo os assírios em colisão com os medos. Você vai observar que os medos estão sempre presentes nesses impérios, tanto no assírio como no babilônico, e depois no império que se segue. Sua maior glória ocorreu no reinado de Nabucodonosor, que tinha como religião oficial o politeísmo. Inclusive, quando eles levaram os judeus cativos, Daniel e seus amigos tiveram seus nomes mudados. Cada nome seus foi acrescentado uma parte dos ídolos que eles adoravam, como Nebo e tantos outros. Como o império se estendeu em toda a Ásia Menor, a Mesopotâmia, Palestina e até a costa norte do Egito. O Império Babilônico foi um dos que mais interferiram na história de Israel. E ele é chamado uma vara de correção de Deus. Então, primeiramente, eles levaram Judá para o cativeiro. Quando as tribos
as 10 tribos foram levadas para a Síria, houve um espaço de tempo, cerca de aproximadamente 110 anos entre a ida para o cativeiro da Síria e o cativeiro babilônico. O local do cativeiro assírio, basicamente, é o mesmo da Babilônia, porque, como eu disse anteriormente, esses povos implantaram seus impérios na mesma terra. Só foi uma troca de comando. Em um certo sentido, pode-se dizer assim. Então, eles foram levados para o cativeiro por várias etapas. E isso se estendeu do ano 606, aproximadamente, até 584, 585, 586. E o povo de Deus ficou cativo na Babilônia por cerca de 70 anos. Houve, nessa época do cativeiro, muitas histórias interessantes relacionadas ao povo de Israel. Primeira foi o sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua, como nós já falamos atrás. Que essa estátua tinha algumas divisões e cada divisão dessas representava os impérios que seguiriam ao de Nabucodonosor, incluindo ele, inclusive. E Nabucodonosor não entendeu o sonho e não houve nenhum dos seus magos com condições de interpretar. E foi feito um decreto que todos eles seriam mortos, porque eles, segundo Nabucodonosor, eles estavam aproveitando do seu império, mas que, não, na verdade, não conseguiria resolver nada. Então, Deus deu a Daniel a revelação, e Daniel, então, esclareceu para o rei o significado do sonho, o que ele havia sonhado, inclusive, e o significado do sonho. Então, Daniel foi bastante honrado, mas, além disso, também teve um momento em que Nabucodonosor, por ironia, faz uma estátua para ser adorado, e nesse ato em que foi oportunizado para que as pessoas o adorassem, estavam ali os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os nomes que foram recebidos na Babilônia, em alusivo aos ídolos de lá. Eles não se curvaram diante da estátua, razão pela qual Nabucodonosor lançou eles na fornalha de fogo ardente, mas a divindade, em uma de suas pessoas, esteve presente com jovens na fornalha de fogo, e assim o fogo perdeu a sua ação, e eles foram salvos, embora as pessoas que foram lançar eles na fornalha morreram queimados só com o calor do fogo. E, além disso, teve outros fatos, já em outro rei, quando Daniel, por uma perseguição também dos pessoas que governavam com ele, através dessa perseguição, Daniel foi lançado na cova dos leões, e também Deus interveio e livrou Daniel a salvo dos leões, momento em que esses perseguidores foram lançados vivos e mortos, praticamente em tempo real, pelos leões. E caminhando para o final, também nós temos, nesse mesmo império, o momento em que Nabucodonosor, no auge da sua glória, ele invoca para si a glória que é dado a Deus, e Deus puniu ele, tirando a racionalidade dele e fazendo que ele morasse por um tempo no relento, tendo seu corpo transformado em ave e comendo do capim do solo, até que ele reconhecesse a soberania de Deus. Então, ele esteve por um tempo nessa condição, e estando nessa condição, ainda as mesmas formatações que ele ficou semelhante a um animal, Deus devolveu o raciocínio para ele,
E nesse estado ele reconheceu a soberania de Deus e se redimiu diante de Deus, e Deus devolveu a ele o seu trono. E por fim, nós temos a festa que um rei já não era mais Nabucodonosor, seu sucessor, já de terceiro grau, salvo engano, por nome Belsazar, fez uma festa para 1000 dos seus principais do seu reino. E nessa festa ele zombou do nome do Senhor, e nesse momento que ele blasfemou do nome do Senhor, tomando bebidas consagradas em adoração aos seus ídolos, apareceu uma mão na parede que sentenciou a queda do reino da Babilônia. E essa queda ocorreu através de outra colisão entre medos e persas. E assim, em 539, ela foi destruída para sempre pelos medos e persas, quando era governada, como disse por Belsazar. E a Bíblia, no Apocalipse, inclusive, faz alusão a ela, e também existe uma sentença punitiva de Deus, dizendo que ela nunca mais se reergueria como nação. Então, assim, nós temos também outro resumo da nação do Império Babilônico. Continuando, nós temos o Império Medos e Persas. Medos e Persas, então, aqui está o mapa do Império. O mapa do Império, toda essa área verde compreendia a extensão do Império Medo e Persa, geograficamente falando, só o Império. Era realmente muito grande. Considerando os dois impérios anteriores que estiveram em apenas um lugar, o Império Medo e Persa, além de conquistar esse império da Mesopotâmia, a área que ele já está, da Pérsia, é significativamente maior do que a Mesopotâmia, cerca de 5, 6 vezes. E eles conseguiram, além disso, entrar em toda a Ásia Menor e até parte da Macedônia. E aqui nesse outro mapa nós temos a extensão do Império Medos e Persas. Então, eles pegaram toda a Macedônia, a Trácia, o que hoje a gente conhece como Atenas aqui, essas ilhas pequenas aqui, toda a Ásia Menor, todo o Oriente Médio, incluindo a Mesopotâmia, a Síria. A Síria, como eu disse, é um outro país. Conquistaram a Síria, conquistaram aqui toda a Palestina, conquistaram não só o Egito, o primeiro país da África, mas também conquistaram a Líbia também, na África, ou seja, conquistou 2 países da África, conquistou toda a região leste da Pérsia, e inclusive conquistou a Índia. Então, o Império Medo-Persa, em termos de extensão geográfica, foi o maior império de todos os tempos. Não houve perdendo apenas para o Império Romano. Ele foi o segundo maior império em extensão geográfica e também em poder e duração foi muito grande. Então, o Império Medo-Persa localizava-se no Oriente Médio, entre Babilônia, atual Iraque, e a Turquia, Afeganistão, Golfo Pérsico, leste europeu e a Síria. Se tornou império com a conquista da Babilônia por Ciro, conforme Isaías 45, que em Isaías 45, Deus chama o Ciro, que foi o imperador que conquistou a Babilônia, de meu servo. Meu servo não no sentido de ser uma pessoa transformada pelo Senhor em salvação, mas servo no sentido de executar o juízo de Deus sobre a Babilônia, entre outros. Foi o segundo maior império em extensão geográfica, abrangendo, como já disse, a Líbia, o Egito, na África, a Índia, todo o Oriente Médio, a Ásia Menor e a Macedônia. De religião politeísta, autorizou o retorno do cativeiro em várias etapas, começando com Sesbazar, Zorobabel, Esdras e Neemias. Foi ele também que autorizou a reconstrução do templo, inclusive
financiou todo o trabalho de reconstrução e devolveu tudo aquilo, todos os vasos sagrados, os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia, ele autorizou devolver para a nação de Israel e para ser colocado no templo que ele autorizou a reconstrução. Ainda nesse império, já depois de muito tempo da morte de Ciro, houve outras dinastias dos Xerxes, e ocorreu nessa época o episódio conhecido como de Mardoqueu e da rainha Esté. Então, e nessa época Deus deu livramento para os judeus que estavam morando em todo o governo da Pérsia, e foi criada então uma festa chamada de Purim, que era o dia da conservação, em que havia uma sentença de morte para todo judeu que habitasse no Império Persa, Medo e Persa, e que, através da intervenção de Mardoqueu e da rainha Esté perante Assuero, ele concedeu o livramento para o povo de Deus. E isso muito tempo depois do retorno do cativeiro de Babilônia para Israel. Porque, como se sabe, uma parte significativa dos judeus preferiram ficar morando na Babilônia, que depois se tornaram colônias da Pérsia e que não voltaram mais para Israel, pelo menos naquele momento em que foi concedida a liberdade para eles. E assim, então, nós temos aí uma visão do Império Babilônico. Seguido, temos o Império Greco-Macedônio. Então, aqui nós temos um mapa geográfico da parte oriental da Europa. Aqui no canto de baixo da esquerda nós temos um pedacinho, a câmera está em cima, mas aqui é o mapa de Roma. O nome está aqui em inglês, está Roma, mas dá para ver claramente. E nesta bolinha aqui, onde eu estou rodeando, estava a Macedônia. Essa região, como era comum em todos os impérios, ela mudava de extensão dependendo das conquistas ou perdas que eles iam fazendo. Então, a Macedônia, propriamente dita, era aqui, mas teve momentos, inclusive no Império Macedônio, eles dominavam não só a Macedônia, mas a Grécia, aqui, Atenas, aqui onde está a Bulgária, era um outro país, e eles, então, se chegaram até aqui nesta região, aqui onde está escrito Istambul, que depois nós vamos explicar mais detalhadamente. E aqui nós temos, então, a área do Império, ou seja, toda a extensão de terra que eles conquistaram depois que o reino macedônio se tornou império. Talvez você não observou essa distinção que a gente está fazendo, porque uma coisa era a nação em si, e outra coisa é o império, que é a totalidade da área que eles conquistaram no seu momento mais imponente. Então, como eu disse, a Macedônia era aqui, e essa parte laranja toda aqui é a área que eles conquistaram. Alexandre, pode-se dizer que, embora não tenha sido tão grande em extensão como o Império Medo e Persa, mas ele foi uma pessoa que foi anos-luz na frente de todos os impérios, porque ele governou menos de 13 anos. Ele subiu ao reinado com 20 anos e deixou o reinado com menos de 33 anos, porque ele morreu ainda novo. Então, ele ampliou o país propriamente dito, ele conquistou o Egito, ele conquistou toda a Ásia Menor, todo o Oriente Médio, incluindo a Palestina, conquistou toda a Pérsia e chegou até as margens da Índia.
e como nós vamos ver mais à frente. Então, o Império Greco-Macedônio teve início no ano 2000 a.C. e ficava no oriente da Europa, costa da Ásia Menor, na Trácia e ilha de Creta. Reconhecidos como bárbaros, eles sempre consideravam como gregos, porque, de fato, os gregos eram a essência desse império. Teve sua glória a partir de 336 a.C., com Filipe II, e depois com seu filho Alexandre o Grande. Ao assumir o reinado depois do assassinato de seu pai, Alexandre venceu os persas. Venceu os persas. E aqui ocorreu um fenômeno muito interessante, porque o exército dos persas, conduzido por Dario II, salvo engano, 2 ou 3, era de 800 mil soldados. E Alexandre com 40 mil soldados. Ou seja, um exército 20 vezes menor do que o dos persas. Ele conseguiu uma façanha que só Deus para fazer com que ele tivesse essa vitória, como nós vamos ver mais à frente. Alexandre desejava e foi conquistar a Índia, mas desistiu na estrada, diante das muitas dificuldades climáticas da época, dado também a saudade que o seu exército já estava das suas nações, o pessoal já estava cansado, e muito tempo ele guerreou, praticamente os 12 anos de reinado, 10 anos foi fora da sua pátria, só conquistando terra. Então, antes de chegar na Índia, propriamente, chegaram na costa da Índia, mas desistiram. E desistiu na entrada diante das muitas dificuldades. Mas em seu pouco tempo de império, conquistou a mesma área do Império Persa, com exceção à Índia. Então, se você vê toda a conquista do Império Persa, tirando a Índia, representa a área que Alexandre conquistou pouco mais de 10 anos. Alexandre morreu com menos de 33 anos de idade, na cidade de Babilônia, onde pretendia estabelecer o seu reinado. Ou seja, ele pretendia tirar a sede da Macedônia e trazer para a Babilônia. Diz que quando ele entrou em Babilônia, ele foi recebido como uma entidade divina. As pessoas o adoravam. E ele realmente era uma pessoa, de certa forma, até muito ousado nesse sentido, invocava o reconhecimento para si. Mas, como diz a palavra de Deus, que Deus confunde as pessoas, especialmente quando há arrogância. Alexandre foi destruído por um vírus, como muitos estão sendo destruídos hoje, por um vírus tão pequeno que não se consegue ver e não se sabe ao certo qual foi o vírus que matou Alexandre. Há vários comentários de que foi de febre amarela, mas o certo é que ele morreu com menos de 33 anos, mas foi um gigante nas guerras. Após a sua morte, seu reino foi dividido aos seus 4 principais generais. Antígono foi dado à Ásia Menor, Lusímaco, o Heliponto, Seleuco, a Babilônia e países vizinhos, incluindo a Palestina e Israel. E Ptolomeu foi dado ao Egito. O Império Grego se relaciona com os judeus e o cristianismo, pois os gregos difundiram sua cultura e seu idioma em todo o mundo conquistado. E o Novo Testamento, inclusive, foi escrito no grego, e assim facilitou sua compreensão e disseminação. Existe na Bíblia uma profecia acerca de Alexandre o Grande, em Daniel 11:3. Você pode ler depois, não vamos ler para ganhar tempo. E foi com esta revelação que foi develado um desentendimento que houve entre os judeus e Alexandre, que foi motivo de suas conquistas, inclusive. Porque quando Alexandre propôs conquistar o mundo, ele teve um sonho em que Deus lhe apareceu num sonho dizendo que ele conquistaria todo o Império Persa e o mundo da forma como ele conquistou, com a ajuda de Deus. Então, quando Alexandre, voltando um pouco atrás, quando Alexandre chegou
nas imediações da Pérsia para lutar com os persas, e que ele ganhou aquela batalha que eu disse que com 40 mil soldados eles derrotaram 800 mil soldados, ele mandou uma carta para o grão sacrificador judeu chamado Jado, pedindo estado de paz e que Jado desse cobertura para ele com seus soldados, recebesse em Jerusalém e, na medida do que ele pudesse, desse mantimento. E não usasse arma também contra os persas. E Jado recusou obedecer à proposta de Alexandre, porque ele havia feito um juramento com Dario de que seria fiel a ele em qualquer circunstância. Então, Alexandre ficou irritado, muito irritado com Jado e todos os judeus, e disse que quando ele terminasse de conquistar Tiro e a Filístia, ia marchar contra Jerusalém para destruir completamente a cidade. E, de fato, isso aconteceu. De fato, isso aconteceu. E quando ele, então, caminhou nas imediações de Jerusalém, ele avistou um número muito grande de pessoas vestidas, e ele, mesmo assim, foi de encontro da cidade. Só que Jado, quando ficou sabendo que Alexandre ia para lutar contra ele, era, como se diz, a luta de um elefante com uma formiga. Jado, então, colocou a sua causa diante de Deus, e Deus revelou a Jado que ele não precisava temer, porque ele ia dar vitória para ele. Mandou apenas que Jado abrisse todas as portas da cidade e derramasse flores em toda a estrada por onde Alexandre ia percorrer, e que todos os soldados vestissem de vestes sacerdotais e fossem louvar o Senhor e fossem ao encontro de Alexandre. Quando Alexandre viu os sumos sacerdotes e o sacerdote vestido, ele viu exatamente as pessoas que ele havia visto no sonho quando ele ainda estava na Macedônia, e que eram pessoas de Deus. E quando Alexandre, então, chegou perto de Jado, Alexandre ajoelhou e começou a pedir perdão a Deus. Os soldados de Jado pensou que ele estava adorando, aliás, os soldados de Alexandre pensou que Alexandre estava adorando o sumo sacerdote. E então eles pensaram assim, Alexandre enlouqueceu, ele teve um surto psicótico, está louco, porque ele veio para destruir e agora está adorando. Então Alexandre respondeu e disse, não é o sumo sacerdote que eu estou adorando, mas eu estou adorando Deus que me mostrou esse povo aqui, quando eu ainda estava na Macedônia. Então, foi muito interessante esse episódio. Então, de formas que há uma relação muito não só com o povo judeu, mas com todo o mundo antigo, que, como eu disse na primeira aula, o mundo antigo era composto apenas de três me falha o nome agora, de três continentes, que era o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. Então, nesses três continentes, a língua greco conseguiu não só levar a língua em si, mas também a cultura, como chegou até nós, já depois de muitos anos depois em que o continente americano foi descoberto. E, por fim, nós temos, então, o Império Romano. O Império Romano, nós temos aqui no mapa, apenas essa parte vermelha aqui que vocês estão vendo, é que, de fato, essa vermelha, melhor dizendo, a vermelha, e essa branca e essa azulzinha aqui mais forte, era que compunha a Roma. Roma, na verdade, como vocês viram no livro, era um aglomerado de vários povos bárbaros, entre eles os etruscos. Mas, de qualquer forma, era um império geograficamente minimamente pequeno.
quase o menor de todos. E aqui nós temos o outro mapa mostrando a extensão do império. Não teve nenhum império que tivesse uma extensão geográfica tão grande como a do Império Romano. Ele conquistou toda a Europa. Não teve nenhum império que entrou, propriamente dito, na Europa. Só o Império Macedônico, que já fazia a parte oriental da Europa, mas não conquistou nenhum outro país a não ser o que ele já tinha na Europa. Mas aqui você está vendo agora Roma, aqui pequenininho, ó, e o mapa, esse mapa que eu mostrei para vocês aqui, numa visão mais aberta, para vocês terem a noção como era pequeno aqui esse país. Então, olha, foi um feito inacreditável. Um país tão pequeno sair daqui, conquistar todo o restante da Europa até o Oceano Atlântico, até nas Ilhas Britânicas, que já tinha um mar que o separava da Europa, embora sendo Europa, mas era como uma ilha e era separado. E eles conquistaram todo isso aqui, conquistaram na África, mais do que qualquer povo. Eles conquistaram não só o Egito, mas conquistaram a Líbia, conquistaram toda a Mauritânia, conquistaram toda a Palestina, conquistaram toda a Ásia Menor, toda a Ásia Menor, onde está a Ásia Menor, conquistaram toda a Ásia Menor, conquistaram todo o Oriente Médio, conquistaram até parte um pouco da Arábia e conquistaram a Índia também. Então, foi realmente um império extraordinariamente gigantesco. Então, a cidade de Roma foi fundada no século VIII a.C. pelos gêmeos Rômulo e Remo. Essa parte aqui da história de Roma, ela faz parte da mitologia e não pode se afirmar, então, que isso é fundamentalmente verdadeiro, mas a tradição diz que a cidade foi fundada por dois gêmeos, Rômulo e Remo. Esses, segundo a mitologia, o pai desses rapazes, que eram gêmeos, era um rei que jogou esses dois filhos nas águas, no rio, para eles morrerem afogados por algum motivo. E esses meninos conseguiram sair das águas, conseguiram sobreviver e ficaram dispersos e ermos na vida, mas uma loba encontrou as crianças, eles encontraram uma loba, e essa loba estava, na época, com filhotes, e eles passaram a ser alimentados com o leite dessa loba. Depois a história diz que um grupo de pessoas, de pastor, encontrou ele e deu, então, abrigo para eles. Como o Império Roma foi o maior em todos os impérios, tanto em extensão como duração, ele durou 1.600 anos, caindo nas mãos dos bárbaros em 467 depois de Cristo, no fim da Idade Média. Representava na visão de Nabucodonosor, na estátua de Nabucodonosor, as pernas e os pés de ferro e barro da estátua. Em 509 a.C., o rei Tarquínio expulsou povos da coalizão, entre eles os etruscos, e fundou a República. O regime republicano começou em 509 e foi até 27 a.C. Nesse regime, a sociedade estava dividida em três classes sociais. Os plebeus, que era composto, os plebeus, os clientes e os escravos. E a estrutura desse regime era formada de Senado, a Assembleia e a magistratura. O Senado era um cargo vitalício, comandava, o Senado comandava as finanças, fazia as declarações de guerra e tratados de paz. A Assembleia, dividida em cúria religiosa, tribuna, lidava com os impostos. E a centúria, grupo de 100 cidadãos,
para votar leis e eleger os magistrados. E tinha, como a terceira, a magistratura, composta pelos cônsules, principais magistrados do consulado da República, em número de 2, comandavam o exército. Então, tinha o Senado, que era, vamos dizer assim, o executivo, e tinha a Assembleia, que podemos também dizer no legislativo, e tinha a magistratura, que era formada por pessoas de alto saber, e que os dois principais eram que saíam nas guerras pelo mundo afora, conquistando territórios. Em 59 a.C., Roma passou a ser governada por governos autoritários, formando o primeiro triunvirato, que a gente, quando estuda história geral, vê sobre isso. E nesse primeiro triunvirato foi formado por Pompeu, por Crasso e Júlio César. Júlio César era o pontífice máximo. E nesse período houve desentendimento entre os três e fez travar uma guerra civil, onde Pompeu, genro de Júlio César, foi morto. Em 44, César foi morto, assassinado por Cássio, já era um cônsul também, e Brutus, criado por César. César foi quem criou esse rapaz, essa pessoa, por nome Brutus. E daí surgiu esse provérbio que diz assim: até tu, Brutus. Esse provérbio foi criado nessa época porque o assassinato de Júlio César foi desferido por todo o Senado. O Senado traiçoeiramente organizou e chegaram em um momento em que Júlio César estava numa sala e todos eles, com facas escondidas, apunhalaram César por diversas vezes. Esse César que é o Júlio César. Apunhalaram ele e ele foi morrendo aos poucos e, para surpresa dele, o Brutus, que era uma pessoa que ele havia criado, também deu uma apunhalada em Júlio César. E aí ele disse, morrendo, disse: até tu, Brutus, está fazendo isso comigo? E daí criou esse provérbio. 3 aliados de Júlio César, Marco Antônio, Lépido e Otávio, vingaram a morte de César, matando Crácio e Brutus. Na verdade, eles se suicidaram. Um deles se suicidaram. E estabeleceram o segundo triunvirato, formado por Otávio. Otávio também era uma das pessoas que eram criadas por Júlio César. Otávio e Marco Antônio e Lépido. Otávio travou uma guerra civil. Aliás, voltando um pouco atrás. Então, esses outros que deram seguimento ao Império, que foi Otávio, Marco Antônio e Lépido, formaram o segundo triunvirato. Mas esse segundo triunvirato também não prosperou por muito tempo, porque Otávio travou uma guerra civil e se tornou vencedor e transformou a República Romana em império. Voltando só um pouquinho atrás aqui, lembrando que Pompeu, que foi também um dos promotores da Guerra Civil, ele era genro de César. Ou seja, as pessoas que quis depor Júlio César do trono eram pessoas familiares. Foi Bruto, foi o seu próprio genro, que o Pompeu se tornou genro de Júlio César no momento da formação do triunvirato, o que selou o acordo de 3 pessoas governarem ao mesmo tempo o país, foi o casamento da filha de Júlio César com Pompeu. Otávio, ao assumir o império, ele dissolveu o Senado perdeu toda a sua força, e ele logo em seguida, ele deixou de utilizar o seu nome. O seu nome passou a ser incorporado o termo César. E ele governou diferente de todos os imperadores até então conhecidos pelo mundo. Otávio pacificou o império, fez grandes reformas e criou a Pax Romana, conhecida também, bastante estudada entre nós. E recebeu o título de divindade de Augusto.
Então, o nome dele passou a ser César Augusto. César Augusto. A partir do século III, o império começou a ruir, inclusive em 284, Diocleciano foi uma pessoa que pacificou muito esse império, e na tentativa de pacificar esse império, ele criou tetrarquia no Oriente. Ou seja, ele criou um co-imperador para ficar no Oriente e governar simultaneamente com o imperador Máximo. Então, ele fez isso por volta de 284 depois de Cristo. Mas com a invasão dos bárbaros cada vez maior, em 395 depois de Cristo, o império foi dividido em dois. Aí não ficou mais sendo apenas tetrarquia. O Ocidente foi dividido do Oriente. O reino do Ocidente ficou em Milão e o do Oriente em Constantinopla. Constantinopla foi um nome que foi dado em homenagem ao imperador Constantino. O nome dessa cidade anteriormente se chamava Bizâncios. E quando, então, Constantino faz essa divisão de reino do Oriente e reino do Ocidente, Constantinopla ficou, Bizâncios ficou sendo a capital do Oriente e mudando de nome para Constantinopla. E ficou com o slogan chamado de A Nova Roma. Hoje, essa cidade de Constantinopla, o nome dela atual é Istambul, na Turquia. É a única cidade do mundo que, como eu disse na aula passada, ela faz parte de dois continentes. Parte de Istambul está na Europa e parte de Istambul está na Ásia Menor. O Império do Ocidente caiu para os bárbaros em 476, com o último imperador, Rômulo Augusto. Por ironia do destino, ela começou com Rômulo e terminou com Rômulo. Claro que foi outra pessoa. As contribuições romanas para a humanidade são muitas, como a difusão do latim, do direito, da cultura, construções de estradas, o que facilitou muito a obra missionária. Por outro lado, os romanos, a partir da República, tornaram Israel uma província de Roma até a sua expulsão da pátria nos anos 70 e 35 depois de Cristo. A primeira perda causada pelos romanos através de Pompeu e Júlio César ocorreu quando eles atacaram Jerusalém para controlar um conflito interno entre as famílias dos macabeus e os seus oponentes. Eles transferiram, nessa época, volta um pouco atrás da conclusão aqui. Nessa época, Pompeu ainda era o cônsul do Oriente e, naturalmente, imperador romano. Para controlar esse conflito interno, Pompeu entrou em Jerusalém com uma escolta, colocou trincheiras e, por fim, ele conseguiu dominar os revoltosos e ele transferiu parte do governo do grão sacrificador e rei chamado Hircano para Antípate. Esse moço, ele não era exatamente um judeu, embora nessa época ele era um idumeu, embora a Idumeia nessa época estivesse sido conquistada por Israel, mas de qualquer forma ele era da família de Esaú. Esse moço tinha 4 filhos, um deles era Herodes. E nessa época, o Herodes o Grande, nessa época que Pompeu invadiu Jerusalém, ele compartilhou o reino, dando parte do governo para Antípatro. Vou usar esse nome porque é o nome que Flávio Josefo usa, e para mim aqui até é mais fácil a pronúncia. Então, Herodes o Grande, foi colocado como primeiro governador da Galileia. Então, o Herodes o Grande, inicialmente, ele foi governador da Galileia. E o seu pai, Antípatro,
que era o governador de todo o Estado de Israel, colocado por Pompeu. E também reduziu significativamente o território. Alguns povos que Israel havia conquistado, nesse momento, Pompeu devolveu como boa parte da Síria, e o Estado de Israel, nesse momento, ficou pequeno. Então, só abrindo uma pausa aqui, no sentido que a nossa matéria é geografia, como eu disse também na aula passada, a geografia de Israel é uma geografia muito dinâmica, que ela mudou por diversas vezes. Na medida em que um rei era assunto ao poder e ele era poderoso, ele conquistava mais terras. Quando ele era fraco, ele perdia mais terras. E vale também trazer uma observação que não faz parte da nossa lição aqui, não está no livro, mas faz parte do assunto. Israel nunca foi uma nação ao posto de império. Ele limitou basicamente ao seu território. Então, voltando ao assunto, inicialmente Herodes foi governador da Galiléia e seu irmão José de Jerusalém. Então, como eu disse, Antípatro tinha 4 filhos. Ele era um idumeu, casado com uma mulher da Arábia, mas muito rico e de uma facilidade de conquistar pessoas muito grande. E assim ele conquistou Pompeu, e Pompeu entregou o território de Israel, e ele subdividiu, dando ao seu filho mais novo, Herodes, o Grande, a Galiléia, e dando Jerusalém a José. E, posteriormente, foi colocado por Marco Antônio, aqui no slide está Júlio César, mas eu quero que vocês retifiquem isso aí, não foi Júlio César, foi um erro aqui de digitação, foi colocado por Marco Antônio foi coroado como rei de Israel. Então, só depois de um tempo é que Herodes foi coroado como rei de Israel, depois de vencer os partos, o último reduto da família dos Macabeus, quando até o seu próprio pai, Antípatro, já havia morrido. Quero também fazer uma observação que o pai de Herodes se chamava Antípatro, e Herodes, em honra ao pai, colocou esse mesmo nome no seu filho mais velho, que também, portanto, teve o mesmo nome, Antípatro. Como é comum a gente colocar hoje algum dos nossos filhos como nome da gente. Como novo imperador, César Augusto reinou até o ano 15 depois de Cristo. Mas com a morte de Herodes, Israel continuou sendo governada pelos romanos. Então, Herodes morreu num momento muito complicado, porque quando ele entendeu que estava próximo da sua morte, ele chamou o seu filho Antípatro, neto, então, do seu pai, que também chamava Antípatro, para governar juntamente com ele. E esse Antípatro seria, então, o sucessor do reinado de Herodes. Como Herodes estava relativamente demorando de morrer, no entender do seu filho Antípatro, esse filho seu tramou a morte do pai através do envenenamento. Herodes o Grande ficou sabendo, já próximo da execução do plano, e então ele mandou matar o próprio filho, e que já era rei juntamente com ele, e acabou que Antípatro, neto de Antípatro, pai de Herodes, não se tornou o rei de Israel, o sucessor de Herodes o Grande. Mas tudo isso teve um impacto negativo muito grande, porque quando Herodes o Grande, de fato, veio morrer no ano 4 depois de Cristo, o rei, o imperador de Roma, então não tirou o reinado dos judeus. Dividiu o governo de Herodes em quatro regiões, dando a Judéia para Herodes Antipas, que é o filho de Herodes, o Grande. Então, o Herodes Antipas, que a gente vê na Bíblia, não é o mesmo Herodes o Grande, não. O Herodes o Grande só viveu 4 anos da existência de Cristo, e foi o Herodes o Grande que mandou matar as crianças para que impedisse que o rei dos judeus nascesse. Então, esse Herodes Antipas, ele deu a Galiléia e as regiões adjacentes da Galiléia.
dividiu o reino assim, então. E deu para Arquelau, que a gente lê no Mateus no início, tem o Herodes Arquelau, ele deu a Jerusalém, na verdade, deu a Arquelau a parte maior que existia em Israel. E deu a Galiléia para Herodes Antipas, e deu para um outro filho seu, chamado Filipe, que também é chamado de Herodes Filipe, outra parte, que é a parte leste do estado de Israel, e deu para Salomé, filha também de Herodes, que ele tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher, deu algumas cidades. E assim o reino de Israel ficou extremamente fragilizado. Com os conflitos não cessaram, César Augusto levou Arquelau para o exílio e colocou os romanos para governar a Judéia, onde Pilatos foi um deles. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi expulso de sua pátria por Tito, que posteriormente se tornou imperador de Roma. Durante 250 anos, especialmente a partir do ano 40 depois de Cristo, os judeus, especialmente os cristãos, foram duramente perseguidos e mortos pelos romanos até o ano 391 depois de Cristo, quando Teodósio tornou-se o cristianismo a religião oficial do Estado de Roma. Então, nesse período dessa perseguição, nós tivemos os principais imperadores, Calígula, que governou logo cerca de 5 anos após a morte de Cristo, e Nero, que foi os mais cruéis, inclusive no império, no governo do imperador Nero, foi que o apóstolo Paulo foi decapitado. Bom, meus queridos alunos ibadianos, assim a gente termina a nossa aula da segunda unidade do módulo Geografia Bíblica. Que Deus abençoe sua vida. Espero que tenha contribuído um pouco para o seu melhor aprendizado. E lembrando a todos que isso aqui é apenas uma síntese, mas que o livro é autodidata e eu procurei trazer informações que não estavam contidas no livro para agregar mais conhecimento, considerando que você leu todo o livro. E assim a gente encerra esse módulo de hoje. Muito obrigado, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.